É. Então, gente, nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Simone e Carla, vocês estão com a palavra, tá? Podem iniciar. Sua fala sempre muito entusiasmada, sempre muito carregada de conteúdos, de encantamento mesmo desse movimento global, né, que é o EMDR, cada vez mais lutando aí pela nossa representatividade, tanto quanto a abordagem clínica, como também, né, dentro do nosso país, o que a gente tem realizado aqui. Então, Sérgio, vou passar a palavra para você. Você fique à vontade para compartilhar conosco aí o tema traumas e traumatizações. Ok, bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Bom dia a todos. Quero agradecer a Simone Lopes pelo carinho, pela acolhida. Quero agradecer também a doutora Tina, que me ajudou muito nos dois temas que eu vou apresentar no congresso, lá em Foz do Iguaçu. Teve muita paciência. A gente já vai chegando nos 50, perto dos 60, a gente vai perdendo traquejo com o computador e a gente tem que acionar uns universitários. Estou com um antigo paciente aqui que é o meu universitário, depois ele pode dar até o depoimento dele de antes do MDR e depois do MDR. E também agradecer à Associação Brasileira de MDR, na figura da Ana Lúcia e do André Monteiro, por essa luta, por essa vitória, né, que também vem de anos, né, do MDR aí aceito finalmente pelo nosso conselho. Eu quero começar falando de uma coisa que parece óbvia, mas nem sempre é. Será que trauma e traumatização é a mesma coisa? Será que os nossos pacientes sabem diferenciar isso? Será que os nossos colegas, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos e etc., sabem diferenciar isso? Eu já posso responder para vocês que não. Então, eu utilizo muito isso na psicoeducação dos meus pacientes, mas também com os profissionais de saúde. Se a gente for ver, quando a gente pensa na palavra trauma, né, a gente muito pensa nos traumas clássicos. E se a gente for lá no DSM-3, a gente vai ver a seguinte descrição: o trauma é causado por um acontecimento estressante que está fora da experiência humana usual e que seria marcante e perturbadora para quase qualquer pessoa. Beleza. Vamos evoluir um pouquinho, DSM-5, e já no CID-11. CID-11 é super atual, e a OMS também. O trauma ou evento traumático, então, já começamos a ver que não é só o trauma, mas o evento traumático pode ser definido como uma exposição a experiências graves. Mas será que só graves? E graves para quem? Né? A gente vai falar sobre isso. Como episódios concretos, será que tem que ser só concreto? Será que lembranças também, ou mesmo imagens? Eu tive uma paciente que abriu o grupo de WhatsApp, ela não sabia, era da família, um sobrinho dela postou um vídeo. No que ela foi abrir, era um leão comendo um cachorrinho. E ela é apaixonada pelo cachorro. Ela veio para o consultório e falou: "Ó, não consigo fazer mais nada, essa imagem está repetindo na minha mente, eu não consigo fazer mais nada." Foi um evento concreto em si, né? Ou ameaças de morte, lesão grave ou violência sexual. Mas a gente vê no consultório que não é só isso. Outro conceito que eu gosto muito é do Daniel Siegel, né? A maneira mais simples de definir um trauma é uma experiência que supera a nossa capacidade de lidar. Como eu acabei de falar dessa paciente que ficou com essa imagem do leão comendo o cachorrinho o dia inteiro e não saía disso, né? Então vamos lá, propriamente dito, tem bastante gente para falar, eu falo bem rápido, sobre a diferença ou a semelhança, se é a mesma coisa ou não, de trauma e traumatização. Então, dentro dessas óticas que a gente viu aqui, desses conceitos anteriores, a gente vê que o termo trauma se restringiria a descrever o evento impactante que aconteceu com o ser humano, com os nossos pacientes. E que a traumatização, enquanto isso, né, seria sinais e sintomas que perduram no tempo, podendo se tornar padrões do comportamento
padrões de relacionamento ou padrões de adoecimento. Traumatização não é o que acontece com você, mas sim o que o nosso sistema nervoso não foi capaz de processar a respeito do que aconteceu com a gente. Eu acho esse conceito do Peter Levine assim, fantástico. Não é só o evento ali, só acontecendo. Deu uma instabilidade na internet. O trauma não é apenas o evento, mas também a marca deixada por essa experiência na mente, no cérebro e no corpo. A gente bem sabe que a memória processual só forma a partir do 3º ano de vida. Então, existem marcas traumáticas também, desde o útero materno. A gente sabe hoje dos traumas transgeracionais, mas que não é só o que a pessoa lembra, né? Fica no corpo. Então, hoje a gente já tem técnicas psicossensoriais, diagnósticos psicossensoriais, também para detectar marcas traumáticas ou traumatizações deixadas no nosso corpo, que a pessoa muitas vezes traz o sintoma, mas não sabe lembrar a causa. Vamos falar um pouquinho sobre os traumas clássicos, né? Testemunho ou vítima de violência, guerra, cativeiro, trauma do parto, do abandono, privação, maus tratos, luto, procedimentos cirúrgicos, doenças que ameaçam a vida, quedas, desastres naturais, epidemias, estupros, abuso sexual, abuso emocional. Mas existem também os traumas, vamos pôr entre aspas aí, não clássicos. Promessas quebradas, por exemplo, a uma criança. Eu recebo vários adultos com traumatizações lá da infância, onde pai fez promessa, mãe fez promessa, alguém fez uma promessa e não cumpriu, né? A família que não tem afeto. Eu tenho um paciente que a família, assim, é uma estrutura, um esquema familiar de inibição e privação afetiva, esse termo da terapia de esquema, e que vem a ser um grande trauma para ele, assim, ele não consegue manifestar emoções. Ver um vídeo, né, como eu acabei de falar, adiantei aí, um vídeo traumático, um outro paciente meu de 14 anos na pandemia, estudando pelo celular, também grupo de coleguinhas, abriu um vídeo, era um corpo humano sendo aberto de fora a fora. Esse menino não conseguiu mais encostar no celular, estudava pelo celular e ficava com essa imagem repetindo o tempo todo na cabeça dele, né? Então, também uma traumatização. Alguns critérios temporais para a gente falar propriamente dito do transtorno de estresse pós-traumático, né? Nos primeiros dias, vamos falar assim, na primeira fase, até 3 dias, a gente fala de um ajustamento. São os tremores, os choros, os bocejos, sintomas somáticos, respostas principalmente físicas. A segunda fase, de 4 dias até 44, é o transtorno de estresse agudo. Por exemplo, pesadelos, medos, crises de pânico, sistema nervoso simpático ativado, alerta. E a terceira fase, propriamente dita, após os 45 dias, o famoso TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. E a quarta fase, após 6 meses, a gente vai receber os pacientes aí com os sintomas, depressão, ansiedade, e aí o que a gente faz é tratar primeiro esses sintomas e depois ir lá na origem dos traumas ou traumatizações. Alguns tipos de trauma. O trauma agudo, né? Ele é repentino, causa estresse muito intenso, como acidentes e como mortes. O trauma crônico, né, resultante de anos de experiências perturbadoras. A gente recebe pacientes que sofreram abuso sexual de 6 a 12 anos, ou uma vida inteira aí sendo abusado emocionalmente também, né? Abusos sexuais, físicos, negligências, né? Estruturas de desamor, desamparo, desvalor aí na sua criação. Bullying, uma vida inteira de bullying, né? A gente pode falar também desse estresse, desse trauma crônico. Os traumas complexos, diversos tipos de experiências traumáticas e traumatizadoras,
gerando esse estado de hipervigilância, que a pessoa não consegue sair do sistema nervoso simpático, não consegue dormir, extremamente agitada, não consegue concentrar. Hoje a gente tem visto aí pessoas com diagnóstico de TDAH, de hiperatividade, e na base a gente vê um trauma. Né? Já tem estudos sendo feitos mostrando que muitas vezes a pessoa tratando a origem desses traumas, o TDAH vai podendo até sumir. Os traumas chamados secundários, né, ou vicários, o fato de você estar numa profissão, por exemplo, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que tiveram na linha de frente aí na Covid, estão sofrendo as consequências hoje, né? O fato de você presenciar um trauma, uma imagem traumática, também pode se constituir um tipo de trauma que a gente chama secundário. O que acontece, então, como todos nós sabemos, quando existe ali o trauma ou traumatização, né? Luta e fuga, e o que mais? O congelamento. E aí a gente fala que quanto maior o congelamento, maior a traumatização. Dentro da terapia de esquema, a gente fala também, ao invés de luta, a gente fala que isso gera uma hipercompensação. No caso do congelamento, uma resignação. E no caso também uma evitação, né? Luta, fuga e evitação. No caso da terapia de esquema, que vai ser um dos meus temas lá de apresentação de tema livre no Congresso. As experiências traumáticas ficam a visão dos indivíduos sobre si, sobre os outros, sobre o mundo, afetando as nossas necessidades psicológicas fundamentais. Do que a gente precisa? Do que uma criança precisa? Ela precisa de segurança. Ela precisa de quê? De amor. Ela precisa sentir confiança nos outros e em si mesma. Ela precisa ter uma intimidade. E, ao passar dos anos, né, ela precisa conseguir fazer essa independência na adolescência e na fase adulta. O que a gente vê é que nos traumas e nas traumatizações, isso fica congelado, fazendo com que a gente não consiga fazer esse processo de evolução natural e normal. Alguns sintomas, né, da traumatização, sintomas físicos, né, que chegam no consultório, tontura, desmaio, até pressão alta, onde a mínima ela não se altera, mas a máxima vai lá em cima, enjoo, taquicardia, aumento da transpiração, esgotamento, insônia, etc. Os sintomas emocionais, né, emoções irracionais, imprevisíveis, intensas, recorrentes, estados de ansiedade enorme, síndromes de pânico, sentimentos profundos de desamparo, desesperança, é uma coisa que os pacientes trazem muito, né? Principalmente os pacientes que já tentaram suicídio ou que estão em depressão profunda, uma perda da esperança e uma situação de desespero, fatalismo, não sentem-se mais seguros, não conseguem mais previsibilidade, não tem mais autoconfiança e a perda da fé. Os sintomas mentais, as desorientações, os esquecimentos, alguns esquecimentos são mecanismos de defesa, perda do interesse pela família, perda do interesse pelo trabalho, demonstração de cinismo ou desilusão, pensamentos de culpa, pensamentos intrusivos. Comportamentais, a capacidade de se manter funcional na vida, né? Não consegue mais, vem até no CID, né? A mudança do CID, o tema transtorno, né? Ao invés de neurose, veio transtorno, ou seja, você não consegue mais fazer o que normalmente você fazia. Isso gerando um transtorno na sua vida. Sociais, o que a gente vê muito, isolamento social, a inibição emocional, sentimentos de raiva que pode se manifestar, ou pode ser raiva de si mesmo, desalento com a aparente indiferença da sociedade, desconfiança na humanidade, aversão à humanidade, o que a gente chama de síndrome de Estocolmo, né, que é a devoção aos responsáveis pelo próprio trauma. E os espirituais, a perda do sentido de humanidade e sensação de incapacidade, profundos sentimentos de vergonha em relação à vida e a Deus, descrença em relação a Deus
em relação a ele próprio, sentimento de abandono, ou abandono de uma vida religiosa, ou adota uma religião daquelas radicais. Nem todas as pessoas que experimentam um evento potencialmente traumático se tornam psicologicamente traumatizadas. Vocês concordam com isso? Com isso, a gente vê que cada pessoa se impacta de maneira diferente. O que é trauma para mim, o que é uma traumatização para mim, você pode ver como ridículo. E não cabe a nós julgar, não cabe a nós julgarmos a dor do nosso paciente. Fato é que cada pessoa recebe o impacto de uma maneira diferente. Cada sujeito vivencia eventos estressores de forma singular, tendendo a relacionar o trauma com seus modelos esquemáticos apreendidos. Então, aqui eu começo a introduzir, mas eu não vou falar, né? Só vou dar um spoiler de um dos temas livres que eu vou falar no congresso, que é relacionando a terapia de EMDR com a terapia dos esquemas emocionais. Eu falo que eu tenho grandes marcos na minha vida, grandes marcos divisórios, impactantes na minha vida de psicólogo. Eu estou com 34 anos de psicologia. O primeiro grande marco foi a terapia comportamental cognitiva. Tive a honra de fazer na UFMG com o professor Zé Carlos Silveira, chegando de um pós-doutorado da Inglaterra. E aí, assim, a gente já vê que ajudou muito, né? Porque ele fala de desamor, desamparo e desvalor. As duas grandes crenças centrais que marcam negativamente o ser humano. Daí a pouco vem o Aaron Beck, também um psiquiatra, falando, aí primeiro foi o Beck, também um psiquiatra, depois Aaron Beck, o Beck na TCC, e depois a terapia de esquema, na verdade, foi um psicólogo, né, o Jeffrey Young, falando aí dos esquemas. São 18 maneiras dos esquemas iniciais desadaptativos. Então a gente fica com a pergunta, né, o que nasceu primeiro? É o trauma que gera um esquema desadaptativo, ou é um esquema desadaptativo que nos deixa susceptíveis a experiências traumáticas que vão nos impactar e vão nos congelar nesse processo de desenvolvimento? Então, no congresso, eu vou estar falando sobre dois temas livres. Um deles vai ser sobre terapia de esquema e terapia de EMDR, essa conjunção muito benéfica. E também vou estar falando sobre neuromodulação por TDCS, uma estimulação transcraniana por corrente contínua, não invasiva. O que a gente tem visto nas pesquisas é que pacientes resistentes, se você faz 20 minutos de estimulação de neuromodulação por TDCS, vai acionar uma área do cérebro relacionada à memória e ele vai poder se conectar mais facilmente a essas memórias traumáticas. Eu vou estar falando sobre esses dois temas lá no congresso. Quero agradecer esse espaço. Falo bem rápido, então, para dar espaço aí para os colegas, tem muita gente para falar muita coisa legal. Agradecer mais uma vez, né, o convite, esse espaço aqui. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, Sérgio Fonseca Psicoterapeuta. Muito obrigado. Eu uso isso como psicoeducação, como eu falei, com os pacientes, fazendo essa diferenciação de trauma e traumatização, exatamente para eles trazerem as suas traumatizações, e para os colegas da área de saúde, que acha que trauma é só o trauma clássico. Muito obrigado. Obrigada a você, Sérgio. Iniciamos com um banquete, na verdade, né? Porque ouvir falar de traumas, eu falo que nunca é demais, porque, especialmente na clínica, quando os pacientes chegam com as suas demandas, hoje em dia, com essas informações aí extremamente fáceis de ser acessada, a pessoa às vezes já chega com um diagnóstico montado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E como é importante nós, enquanto psicólogos, né, estarmos cada vez mais atualizados desses conceitos, desses pormenores, como você traz aí para a gente, e até repassar isso para os nossos pacientes, de modo que a gente comece a difundir e divulgar realmente
um diagnóstico adequado, e não só isso, né? Como que às vezes os rótulos que as pessoas querem tanto às vezes absorver e ter, eles não são tão funcionais, e como que é importante a gente compreender que é a partir do trauma mesmo que as coisas se estabelecem na nossa vida, deixando a gente com sofrimentos, e é a partir da cura deles que a gente retorna a uma funcionalidade, né, saudável na vida. Aqui, gente, Sérgio foi brilhante na fala e na temporalidade. A gente tem ainda mais uns minutos.